O sol mal tocou o horizonte e o cheiro da terra úmida já enche o ar frio da manhã. Minhas mãos estão sujas de terra, calejadas pelo trabalho honesto. É assim que gosto de começar o dia aqui no campo. Sinto a textura do solo escuro escorrendo entre os dedos. Sinto a vida abundante que pulsa debaixo dos nossos pés a cada passo que damos. Mas, para muitos agricultores e donos de sítios hoje em dia, essa mesma terra abençoada se tornou um campo de batalha cansativo. Uma guerra diária, exaustiva e frustrante contra o mato alto e as ervas daninhas que não param de brotar. Nós fomos condicionados e acostumados a ver galões de veneno empilhados nos galpões. Herbicidas industriais com enormes caveiras desenhadas nos rótulos de perigo. Fomos convencidos pela publicidade moderna de que pulverizar produtos químicos tóxicos é a única forma eficiente de limpar a nossa horta ou manter a fazenda produtiva. Isso é uma grande e perigosa mentira. Nossos avós, com suas mãos firmes e sabedoria silenciosa, sabiam muito bem disso. A terra não precisa ser envenenada para ser generosa e produtiva. O veneno apenas mata a vida invisível que sustenta as nossas plantas. Hoje, aqui no Raízes do Campo, nós vamos fazer uma jornada de volta ao básico. Vamos resgatar um conhecimento antigo, poderoso e lamentavelmente esquecido. Vou te mostrar os trabalhadores silenciosos que a própria natureza nos deu de presente. Plantas curativas e vigorosas que fazem todo o trabalho pesado de capina por nós. Elas sufocam as ervas daninhas mais teimosas, sem piedade. Elas limpam o solo contaminado e exausto. Elas restauram a fertilidade e a vida sem que você precise gastar um único centavo na loja de produtos agropecuários. A primeira semente preciosa que você precisa conhecer é o trigo sarraceno. Não estou falando apenas daquele grão escuro e nutritivo usado para fazer pão artesanal ou panquecas. Estou falando de um dos supressores de mato mais rápidos, implacáveis e eficientes que o mundo agrícola já viu. Imagine espalhar uma mão cheia dessa semente no solo revolvido hoje. Em um piscar de olhos, em apenas 3 a 5 dias, ela já está brotando com uma força vital impressionante. O trigo sarraceno sempre ganha a corrida da vida contra quase todas as ervas daninhas conhecidas. Antes mesmo que a minúscula semente do mato invasor pense em acordar e absorver água, o trigo sarraceno já dominou o território. Ele estabelece suas raízes rapidamente e o benefício principal e imediato dessa planta formidável vem muito rápido para quem cultiva. Ele cresce de forma tão incrivelmente densa e tão incrivelmente rápida que, em questão de 2 ou 3 semanas curtas, ele forma um guarda-chuva verde e muito espesso. Um tapete vivo que não deixa brechas. Esse escudo foliar bloqueia completamente a luz do sol de chegar à superfície da terra. E nós sabemos muito bem que as ervas daninhas precisam desesperadamente de luz para germinar e crescer. Mergulhadas nesse escuro total, as sementes indesejadas simplesmente continuam dormindo no frescor do solo. Ou então elas morrem de inanição, tentando competir por uma fresta ilusória de luz que nunca vão alcançar. Mas o poder curativo dessa planta não para por aí. Enquanto cresce com vigor, o trigo sarraceno libera ativamente substâncias químicas naturais e complexas pelas suas raízes profundas. Esses compostos invisíveis bloqueiam de propósito o crescimento de qualquer outra semente ao seu redor. É um mecanismo de defesa natural, absolutamente perfeito e afinado. Para aplicar esse milagre na sua horta de quintal ou na sua grande lavoura, o método é extremamente prático e direto. Você não precisa de tratores enormes, maquinário pesado ou equipamentos caros. Basta preparar a terra e espalhar as sementes a lanço naqueles canteiros vazios que estão descansando entre as colheitas de primavera e verão. Deixe o trigo sarraceno crescer livremente, por cerca de 6 a 8 semanas tranquilas. Logo antes de ele começar a produzir suas sementes duras, você intervém.
Você o corta rente ao chão úmido. Pode usar uma foice afiada, uma enxada comum ou uma roçadeira simples. Deixe as folhas suculentas e os caules tombarem sobre a terra. Depois misture levemente essa biomassa maravilhosa com as primeiras camadas do solo. Pronto, o milagre está feito. Você acabou de criar uma cama de plantio incrivelmente rica em matéria orgânica e completamente livre de mato invasor. No livro sagrado de Gênesis, logo no capítulo 2, versículo 15, está escrito claramente que o Criador colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Guardar significa proteger, nutrir e cuidar com profundo respeito. Nós definitivamente não estamos protegendo a nossa terra quando derramamos veneno químico que mata as nossas abelhas polinizadoras e polui os lençóis freáticos que bebemos. Nós protegemos a criação divina quando usamos as próprias plantas criadas por Deus para restaurar o equilíbrio que nós mesmos perdemos. O trigo sarraceno é exatamente a manifestação prática disso. Um guardião verde, fiel e penhé e implacável que trabalha de forma incansável para você dia após dia. Agora pegue as suas ferramentas e vamos dar um passo ainda mais profundo na sabedoria da roça. Vamos falar sobre uma tática de guerra química que é 100% natural e curativa. Eu estou falando da poderosa mostarda, tanto a variedade da mostarda branca quanto a da mostarda marrom. Esqueça por um momento aquele condimento amarelo processado que você compra na prateleira do supermercado. Na realidade brutal e bela da roça, a planta da mostarda viva é uma verdadeira e potente máquina de desinfecção biológica. Se o solo do seu sítio está doente, cansado, cheio de esporos de fungos destrutivos, ou se está sofrendo com uma infestação severa de nematóides nas raízes, ou se abriga um banco de sementes de ervas daninhas tão persistentes que parecem imortais. A mostarda é o seu remédio instantâneo e definitivo. A mostarda funciona como um verdadeiro fumigador vivo de solo. Vou te explicar passo a passo como essa magia orgânica acontece na prática. Enquanto a planta da mostarda cresce robusta sob o sol, ela acumula ativamente em seus tecidos compostos poderosos chamados glucosinolatos. O segredo é plantar as sementes de mostarda bem densas juntas umas das outras e deixar que elas cresçam viçosas por umas 4 a 6 semanas sem interrupção. Exatamente no ponto em que as folhas ainda estão bem macias, tenras e verdes. Apenas um pouco antes de começarem a aparecer as primeiras flores amarelas no topo. É nesse exato e crucial momento que você entra em ação na horta. Você corta essas plantas vigorosas e as tritura, pica ou roça vigorosamente ali mesmo no próprio local onde nasceram. Imediatamente após o corte, você precisa incorporar e misturar essa massa verde picada nas primeiras polegadas da sua terra de plantio. Logo em seguida, sem perder tempo, você rega o solo abundantemente e de forma bem generosa. A umidade da água vai reagir instantaneamente com as células da mostarda que acabaram de ser esmagadas. Nesse momento invisível aos nossos olhos, um gás natural e penetrante à base de enxofre é liberado debaixo da terra escura. Ele penetra em cada poro do solo e age como uma fumaça purificadora e mortal para as pragas. Esse gás botânico mata implacavelmente as sementes adormecidas de ervas daninhas, destrói ovos de pragas e elimina doenças do solo que destruiriam as suas futuras colheitas. E faz absolutamente tudo isso sem que você precise usar uma única gota de toxina sintética perigosa. É um processo agrícola extremamente limpo e reverente. Os agricultores antigos do Velho Mundo faziam isso o tempo todo porque eles entendiam e respeitavam a linguagem secreta da terra fértil. A indústria química moderna tentou nos fazer esquecer isso. Eles transformaram a prática da fumigação do solo em um processo altamente tóxico, perigoso e caro. Um processo que exige roupas isolantes, luvas grossas de borracha e máscaras pesadas contra gases venenosos. Mas a humilde planta da mostarda faz exatamente o mesmo trabalho de limpeza pesada.
só que de uma forma infinitamente mais barata, totalmente segura e ecologicamente pura. Em questão de apenas 2 ou 3 semanas de espera paciente, esses gases naturais benéficos se decompõem completamente na terra. Eles simplesmente somem. Eles não deixam absolutamente nenhum tipo de resíduo químico prejudicial ou metal pesado no seu quintal. Eles deixam apenas um solo profundamente limpo, macio, soltinho, bem fertilizado e completamente livre de mato competidor. Um solo sagrado que está pronto e ansioso para receber a sua próxima cultura de alimentos saudáveis para a sua família. É uma sensação profundamente libertadora. Saber que você tem o poder de cultivar a sua própria solução de cura e limpeza para a terra doente. Saber que você não depende mais de grandes corporações para cuidar do seu pedaço de chão. Você só precisa de sementes, de água pura e de um pouco do seu suor no final da tarde. O resultado prático é uma colheita muito mais farta e plantas imensamente mais fortes e resilientes, porque as raízes finas dos seus vegetais recém-plantados não vão precisar lutar arduamente por nutrientes contra parasitas invisíveis, e muito menos contra as ervas daninhas rasteiras e sufocantes que roubam a água e a luz. É simplesmente a inteligência suprema da natureza trabalhando ativamente a seu favor. Nós não precisamos de laboratórios caros e complicados, nós só precisamos desacelerar e voltar a observar os milagres silenciosos da roça. A terra não respira apenas na superfície, meus amigos. Puxar a colheita do chão duro, rachado e sem vida é um fardo que ninguém merece carregar. Mas, se olharmos com atenção para baixo, para as profundezas frias do solo cansado, vamos encontrar o nosso próximo e incansável aliado. Apresento a vocês o nabo daikon, ou rabanete tigre, como muitos agricultores o chamam com grande respeito. Essa não é apenas uma raiz branca, crocante e gigante que você corta e coloca num prato saboroso de salada. Este é, na verdade, um verdadeiro trator biológico e vivo que perfura a terra sem precisar de nenhuma gota de óleo diesel poluidor. Ele é uma formidável máquina orgânica de perfuração que resolve 2 dos nossos maiores problemas ao mesmo tempo. Primeiro, o daikon não pede licença para as ervas daninhas. Se a sua terra está duríssima, castigada e completamente compactada depois de anos de uso e abuso das máquinas pesadas, ou mesmo por causa do simples pisoteio diário constante do gado solto na pastagem de inverno, as raízes de muitas plantas simplesmente desistem e se recusam a crescer nesse chão que parece concreto. As ervas daninhas mais maliciosas e adaptadas, no entanto, prosperam e tomam conta da superfície ressecada e estéril. Mas o nabo daikon, com seu vigor imenso, foi desenhado pelo Criador de forma muito diferente e engenhosa. A sua imensa e grossa raiz principal fura a terra dura com a força persistente de uma britadeira natural e contínua. Ele penetra fundo, cavando obstinadamente até 45 centímetros de profundidade ou até mais, se encontrar caminho. Ao fazer isso, ele desagrega os torrões de argila dura como pedra. Ele literalmente arromba a terra compactada e dura sem usar nenhum equipamento humano caro e barulhento. Lá embaixo, onde os nossos olhos e as nossas pás não conseguem alcançar com facilidade. A raiz profunda do nabo daikon age de forma implacável contra o mato indesejado. Ela trava uma batalha silenciosa e feroz no mundo subterrâneo e oculto da horta. Enquanto o rabanete incha, ganha volume e suga vorazmente a água fresca disponível. As raízes invasoras e oportunistas das ervas daninhas perdem rapidamente a força vital e enfraquecem lentamente. Elas simplesmente não têm a capacidade física de competir por umidade com essa massa vegetal e formidável.
Mas a verdadeira magia transformadora do Nabu Daikon e o seu maior ato de sacrifício não acontecem na fase de crescimento vigoroso. A sua maior e mais profunda doação de vida acontece exatamente quando chega a primeira grande geada de inverno no sítio. Com a chegada impiedosa do frio intenso, o Nabu Daikon naturalmente congela, murcha e simplesmente encerra sua jornada de forma pacífica. E é exatamente aí que o milagre silencioso da cura da terra começa a se manifestar de forma grandiosa. Ao apodrecerem e derreterem lentamente dentro dos grandes buracos que escavaram na terra úmida de inverno. Esses enormes e gordos bulbos brancos vão deixar túneis e passagens vazias perfeitas e cheias de matéria orgânica nutritiva, verdadeiras veias abertas e macias dentro do seu canteiro duro. Essas galerias orgânicas servem para que, na chegada suave e esperançosa da próxima primavera florescente, a terra consiga respirar oxigênio livremente. A água fria da chuva da estação infiltra fundo e de forma profunda através dessas vias naturais, sem empoçar na superfície. E o mais impressionante de tudo é o benefício oculto. Enquanto o velho nabo se dissolve lentamente na terra fria e escura, ele libera ativamente diversos compostos e substâncias químicas cruciais que continuam trabalhando sem descanso nenhum. Esses compostos suprimem severamente a germinação teimosa de qualquer semente de erva daninha que ouse acordar naquele local limpo e tratado. A aplicação prática na sua propriedade familiar é a coisa mais simples do mundo. O ciclo é muito direto. Plante o daikon orgânico no final sereno e ameno do outono e deixe que o próprio inverno se encarregue dele naturalmente. Na primavera seguinte você terá, sem nenhum esforço ou custo alto, um solo macio, muito fofo e profundamente fértil. Essa é a definição divina da verdadeira cura orgânica da terra amada. Isso nos ensina, a nós que cultivamos e observamos, algo muito grande e comovente sobre as estações que a terra nos oferece. Sobre como a própria morte física e completa de uma simples semente ou planta alimenta a força de toda a vida nova. Isso nos faz refletir sobre a beleza de um solo saudável e solto que finalmente descansa antes da semeadura. Agora, ainda com o nosso foco e olhar amoroso no frio intenso do inverno silencioso e purificador da roça, vou te apresentar outra arma química incrivelmente natural e poderosa contra o mal invisível das invasões rasteiras. Falo do nobre centeio de inverno, uma planta antiga de força surpreendente. Diferente da maioria silenciosa das plantas da nossa lista, que crescem e morrem em poucas semanas. O centeio é um guerreiro incansável que funciona ativamente como uma verdadeira maldição alelopática para as pragas vegetais, mesmo depois de morto e seco. O conceito agrícola e prático de Isaac, o Criador, simplesmente dotou certas plantas no mundo com a formidável capacidade de exalar secreções naturais. Isso significa que, enquanto a folhagem verde do centeio balança sob o sol, no campo gélido, as suas vastas e finas raízes, debaixo da terra, secretam de propósito um fluxo contínuo de químicos protetores. Esses químicos silenciosos e potentes não afetam absolutamente nada a integridade dos vegetais de interesse agrícola, mas paralisam de forma severa e instantânea o despertar das pequenas sementes dormentes da concorrência intrusa. No entanto, o verdadeiro e extraordinário tesouro desse cereal não acaba de forma alguma no momento do corte de foice do lavrador. É aqui que o centeio se revela incomparável a todas as soluções de veneno tóxico inventadas. Nós todos, pequenos ou grandes produtores e guardiões da terra e do conhecimento, podemos aprender a aplicá-lo hoje mesmo nos canteiros da horta. Quando o gélido inverno do sítio começa a recuar e a anunciar a chegada vibrante e clara da época morna e macia de plantar de novo na primavera. Nós simplesmente devemos cortar aquele tapete macio e verde de centeio, cultivado com tanto zelo
no começo da estação seca e deixá-lo no chão. Se você triturar essas ricas folhas macias e espalhar aquele rico feno dourado e cheiroso deitado nas entrelinhas das suas abóboras recém-plantadas, tomates viçosos ou morangos maduros. Essas palhas orgânicas continuam a libertar ininterruptamente e fortemente as suas defesas botânicas químicas por surpreendentes 30 a 60 dias consecutivos sem descanso. Nós estamos a falar do fato puro e inegável de que o chão da sua horta terá sido brindado e ungido pela Mãe Natureza de uma força de supressão muito contínua, um escudo impenetrável de controle. Os livros sagrados hebraicos e antigos do Velho Testamento relatam passagens tão vivas e precisas. No livro de Levítico, de forma específica no capítulo 25. Vemos o sábio mandamento antigo e esquecido de se respeitar o que é sagradamente designado, o esplendoroso e misericordioso ano de sábado para todo o solo vivo e frágil. Isso significa dar um momento digno e merecido de respiro profundo, sem exaurir incessantemente tudo que nos fornece a sobrevivência no mundo das produções comerciais exaustivas e estressantes. Hoje nós fomos muito cobrados para arar violentamente até tirar muito da fraqueza mineral. Mas se você, por escolha e pela força sábia do amor ao cultivo sem venenos, deixar a terra sem ser afligida no inverno, aproveite o tempo do repouso sagrado da terra cansada. Cubra o seu lote exaurido de centeio. E a planta cuidará zelosamente dos trabalhos invisíveis de erradicação natural, contra qualquer pensamento ou desejo nefasto e prejudicial de plantas ruins em seu lugar de descanso fértil. Pare por um instante no meio da sua lida diária e apenas escute. Escute o som constante, rústico e tranquilo do vento fresco do final da tarde, varrendo a poeira fina do chão. Ele sopra suavemente através das grandes folhas verdes e ressecadas do milharal. Ele traz um frescor abençoado e merecido depois de um dia longo, quente e de muito trabalho pesado no campo. Nós andamos por essa terra batida, sentindo o calor do sol ainda irradiando do chão duro, olhando com tristeza e cansaço para os cantos abandonados do nosso amado sítio. Às vezes nós olhamos para um canteiro completamente tomado pelo mato espinhoso, pela tiririca teimosa, e sentimos um peso enorme de desânimo no fundo do peito. Dá vontade de desistir diante da força da natureza selvagem, mas nós precisamos urgentemente mudar a forma como enxergamos a nossa própria roça e as forças que agem nela. As ervas daninhas, apesar de todo o trabalho árduo que nos dão na hora da capina manual, sob o sol escaldante, não são nossos inimigos mortais. Elas são apenas o band-aid natural que a criação divina usa para cobrir uma ferida aberta na terra. A terra viva simplesmente não suporta ficar nua, desprotegida, torrando lentamente sob o sol forte e secando até rachar. Quando nós deixamos um pedaço de chão vazio, arado e esquecido, a natureza manda os soldados rústicos mais fortes e rápidos que ela tem para cobrir essa pele exposta, o mato alto. Mas e se nós pudéssemos escolher de forma consciente os nossos próprios soldados de cura para preencher esse espaço vital na nossa propriedade? É exatamente aqui, nesta encruzilhada de decisão prática, que entra o nosso quinto herói restaurador. O poderoso e gigantesco sorgo, especificamente a imponente variedade conhecida como o capim-sudão. O sorgo é o verdadeiro e indiscutível rei da limpeza profunda, bruta e absoluta do solo. Imagine um pedaço de terra distante na sua fazenda, ou aquele canto esquecido no fundo do seu quintal, que você já desistiu de tentar limpar usando a força bruta da enxada pesada. Um lugar triste onde o mato grosso, a grama seda, os carrapichos e as trepadeiras teimosas dominam completamente a paisagem de ponta a ponta. Nós fomos cruelmente ensinados pela indústria a comprar um galão enorme de veneno herbicida para resolver isso de uma vez por todas, derramando líquidos tóxicos na terra viva.
O sorgo-capim-sudão faz exatamente esse trabalho sujo de erradicação por você, mas usando armas botânicas perfeitas, impecáveis e sagradas. Ele é uma planta incrivelmente alta, rústica, muito semelhante na aparência com os pés de milho, que cresce de forma explosiva e agressiva, sob o calor intenso do pico do verão brilhante. O grande e obscuro segredo dessa planta incrível não está nas suas folhas verdes e largas ou no seu caule forte e fibroso que balança ao vento. A verdadeira magia de cura natural e limpeza intensa acontece invisível aos nossos olhos, debaixo da superfície escura do solo quente, enquanto o sorgo cresce com um vigor visualmente espantoso em direção à luz do sol radiante do verão. As suas raízes profundas e robustas suam e liberam ativamente no solo uma substância líquida e poderosa chamada anti-slash. Esse composto químico natural, secretado diretamente no escuro da terra, é simplesmente o herbicida orgânico mais formidável e fulminante que a sabedoria agrícola ancestral já conheceu. Ele é tão extraordinariamente forte na sua ação biológica que os fazendeiros antigos e sábios usavam o sorgo de forma muito proposital para desinfetar e esterilizar de maneira natural aqueles campos que estavam completamente perdidos, campos exaustos e totalmente sufocados por pestes rasteiras altamente invasivas. O sorgoleone orgânico flui pelas raízes da planta forte e se espalha silenciosamente na umidade fresca da terra revolvida. Ele encontra e envolve as sementes dormentes do mato indesejado e simplesmente trava a respiração celular de todas elas como um interruptor desligado. Ele literalmente sufoca as ervas daninhas pelo subsolo profundo antes mesmo que essas invasoras consigam brotar suas primeiras folhas tímidas em direção à luz. A aplicação prática desta tática de guerra natural, limpa e inteligente no seu sítio, é muito simples e incrivelmente satisfatória de se fazer com as próprias mãos. Quando chegar o calor vibrante do alto verão escaldante, prepare aquele pedaço de terra difícil, batido e problemático. Pegue os grãos de sorgo e espalhe essas pequenas sementes cor de terra de forma bem densa, jogando-as bem juntinhas umas das outras sobre o solo revolvido. Cubra superficialmente com terra fofa, regue abundantemente se necessário e apenas espere pacientemente sob a sombra do alpendre. Deixe a planta abençoada trabalhar vigorosamente e sem interrupções sob o sol quente por exatos 60 a 90 dias contínuos. Você vai ver fascinado um paredão verde impenetrável e majestoso se formar rapidamente diante dos seus olhos, castigados pelo cansaço do trabalho. Depois desse curto período vital de purificação intensa e vigorosa da sua gleba de terra, você veste suas botas de trabalho, pega a sua roçadeira firme e a sua foice bem afiada na pedra, ou liga o seu pequeno trator agrícola e corta sem dó toda essa massa verde gigantesca rente ao chão úmido. Quando o barulho das máquinas cessar, quando a poeira baixar lentamente e os milhões de pedaços de folha verde cheirosa assentarem suavemente no chão como um tapete espesso, você vai olhar atentamente para a superfície dessa terra e, sinceramente, não vai acreditar no que os seus próprios olhos verão. Aquele campo que antes era caótico, sujo e impenetrável, estará surpreendentemente limpo e desimpedido. Nós estamos falando de reduções assustadoras e reais de 80 a 95% de todo aquele mato agressivo que antes dominava orgulhosamente o lugar inteiro. O seu solo sagrado estará novamente macio ao toque, completamente livre do banco de sementes, das pragas invasoras e profundamente protegido da erosão das chuvas pesadas pela cama espessa de palha do próprio sorgo, tombado na superfície. É uma faxina agrícola radical, perfeita e cirúrgica, feita apenas com a ajuda da água da chuva, da energia pura do sol e do imenso poder criativo
e curativo contido dentro de uma simples semente. Mas, muitas vezes, a nossa terra sofrida não precisa apenas ser limpa e varrida vigorosamente das pragas oportunistas. Muitas vezes, no trabalho do campo, a nossa terra está simplesmente exausta, pálida, dura, trincada e morrendo de fome crônica por falta de nutrientes vitais. Se o seu valioso pedaço de chão foi castigado e cultivado à exaustão sem piedade ao longo de muitos anos cansativos e secos. Se a terra do seu canteiro está de cor muito clara, parecendo areia sem vida, não retém a água da chuva, e você não tem dinheiro sobrando no bolso para comprar caminhões inteiros de esterco orgânico ou sacos pesados de fertilizantes sintéticos e caríssimos da loja de implementos. Eu quero te apresentar, com grande respeito pela sabedoria rústica, a nossa sexta aliada formidável desta lista sagrada de cura orgânica e libertadora. Apresento a vocês o espesso manto protetor e absurdamente nutritivo da ervilhaca peluda. Preste muita atenção agora, pois esta não é apenas uma plantinha rasteira comum para enfeitar bordas de cercas de madeira. Esta planta milagrosa age ativamente como um curativo cirúrgico, muito espesso e imensamente acolhedor sobre as cicatrizes da terra maltratada pelo homem. Nós plantamos as sementes redondas e duras da ervilhaca, geralmente no final das tardes mais frescas e nostálgicas do verão, que já vai se despedindo do calendário. Ou logo naquele início levemente úmido e agradável da nova estação de outono, que se anuncia suave pelo cheiro do vento. A semente acorda do seu sono, germina delicadamente na terra fria e começa imediatamente a soltar longas e flexíveis ramas verdes, rasteiras e finas. Essas ramas peludas se espalham ativamente por todas as direções do terreno, se abraçam fortemente e se entrelaçam umas nas outras, como uma rede viva, apertada e muito complexa. O crescimento foliar dessa leguminosa é tão incrivelmente denso e o seu vigor é tão avassalador que a ervilhaca rapidamente forma um verdadeiro colchão espesso, impenetrável e macio por cima de toda a crosta da terra fria. Nenhuma erva daninha conhecida na sua região, por mais agressiva, espinhosa e obstinada que seja geneticamente, consegue romper o bloqueio ou atravessar fisicamente essa pesada e apertada muralha espessa de folhas verdes. O bloqueio da luz vital do sol é absolutamente completo, escuro e definitivo para tudo que tentar nascer ali embaixo no porão úmido. Quando ela está madura e densa, você pode literalmente andar pesadamente sobre esse lindo tapete verde e sentir o solo agrícola afundar, de forma muito suave e elástica sob as solas das suas botas rústicas já gastas pelo barro. Mas a eliminação brutal e impecável daquele mato chato é apenas a metade da beleza funcional e prática dessa criação incrível divina. A verdadeira magia celestial dessa planta rústica e humilde acontece, mais uma vez, no silêncio escuro da terra e muito longe dos olhos do agricultor moderno. A ervilhaca peluda é uma planta da abençoada família das leguminosas, que são, sem dúvida, as operárias mais incrivelmente trabalhadoras da história da agricultura. As suas raízes finas e emaranhadas, enquanto penetram na terra seca, formam milhões de pequenas e preciosas bolinhas brancas, os nódulos radiculares. Esses pequenos nódulos mágicos trabalham trancafiados em uma parceria simbiótica muito íntima, secreta e silenciosa com as colônias de bactérias benéficas. Juntos, esses micro-organismos literalmente puxam, capturam e sugam com força o precioso gás nitrogênio do ar puro que nós respiramos. Eles pegam esse gás solto e solúvel no ar quente e o transformam, como se num milagre verdadeiro, de alquimia natural antiga, em um fertilizante mineral sólido, orgânico, puro e riquíssimo, prendendo-o diretamente na base das raízes,
dentro da própria terra doente. Enquanto a densa ervilhaca dorme solenemente por cima do solo como um cobertor verde e sufocante que asfixia fisicamente as sementes das ervas daninhas da superfície. Ela está simultaneamente e sem parar, dia e noite ininterruptamente, injetando uma quantidade simplesmente colossal de adubo orgânico nitrogenado, de altíssima qualidade agronômica, direto nas veias profundas da sua horta empobrecida. É exatamente assim, com essa inteligência suprema e colaborativa do ecossistema intacto, que a sabedoria silenciosa da Mãe Natureza nos recompensa com uma abundância agrícola verdadeira, farta e sustentável a longo prazo. Você, como um bom zelador deste pedaço de mundo, só precisa usar as mãos nuas para plantar as sementes orgânicas na terra fofa. Cuidar com amor, admirar o processo de brotação verde e, principalmente, esperar de forma paciente pelo desenrolar orgânico do ciclo ecológico perfeito e divinamente sincronizado. Na chegada doce da primavera seguinte ao plantio, um pouco antes de você cavar os buracos para plantar com as mãos ansiosas, os seus valiosos tomates italianos muito suculentos ou o seu campo de milho doce, dourado para a família. Você pega as ferramentas de corte do seu celeiro e simplesmente roça esse pesado manto maravilhoso de ervilhaca densa, derrubando toda a matéria verde para que fique deitada e em repouso, rente ao solo escuro do canteiro. O que sobra escondido debaixo dessa rica cama orgânica apodrecendo é, sem exagero algum, uma visão agrícola tão espetacular que enche os olhos de lágrimas de alegria e aquece profundamente o coração exausto. Aquela pobre porção de terra ressecada, que antes era dura como uma rocha impermeável, doente, esbranquiçada, agora está incrivelmente negra como piche molhado, com um cheiro indescritível de floresta virgem. Úmida ao toque das mãos, extremamente soltinha para plantar, até com os dedos finos, e, acima de tudo, intensamente borbulhando e fervilhando de vida nova no nível dos insetos e dos fungos curadores. A terra está finalmente curada, em paz e livre para respirar as próximas chuvas, sem o trauma profundo e violento provocado por venenos herbicidas destruidores de bactérias. Livre do mato parasita inútil, feio e sugador das energias do milho, do feijão e da batata. E o melhor de tudo, está completamente encharcada, nutrida e carregada de um fertilizante nitrogenado orgânico fabuloso, que você não teve que pagar absolutamente nada, nem um mísero centavo de dinheiro suado na agropecuária da cidade. Essa simples planta ensina e mostra para o homem do campo rústico de hoje, com uma clareza prática e deslumbrante, que nós, seres humanos, agricultores e semeadores orgânicos da velha guarda, não precisamos lutar agressivamente, travar guerras armadas com venenos e suar sangue sem necessidade contra a roça todos os dias. Nós precisamos apenas parar de brigar, nos curvar com profunda humildade e pedir para que os aliados naturais, certos e sábios, entrem nesse campo de batalha e façam todo o trabalho incansável por nós. Agora, sinta nas suas mãos calejadas a textura grossa, áspera e carnuda de uma folha escura, recém-cortada e cheia de seiva bruta escorrendo. Sinta esse cheiro forte, verde e quase medicinal, de mato vivo e potente, penetrando nos pulmões, no meio do jardim, de volta de casa. Nós estamos chegando ao último capítulo desta maravilhosa e antiga jornada botânica rumo à libertação e desintoxicação definitiva do seu pedaço amado de chão. Hoje nós já mergulhamos nas sementes rápidas que sufocam o inimigo e nas raízes ativas e poderosas que curam e varrem quimicamente todos os problemas das pragas intrusas que destroem sua paz na fazenda. Mas agora nós vamos erguer no sítio uma verdadeira muralha escura, eterna, sombria, maciça e completamente intransponível pelas forças invasoras das ervas mais teimosas da roça abandonada.
É com grande respeito histórico que eu te apresento o formidável e gigante confrei, ou também, popularmente conhecido pelos avós como a majestosa folha da consolda maior. A nossa espetacular sétima e sagrada planta de restauração absoluta da fertilidade orgânica familiar. O confrei é um colosso biológico incomparável e o verdadeiro rei das sombras densas nos cantos do quintal agroflorestal antigo. Enquanto todas aquelas ervas daninhas, finas, parasitas e rasteiras, e a incômoda grama agressiva precisam desesperadamente de cada pingo da luz gloriosa do sol dourado, apenas para sobreviver e se alastrar velozmente. O majestoso e folhudo confrei, deliberadamente, constrói o seu próprio império de escuridão profunda e contínua e estabelece barreiras espessas contra qualquer outra espécie. Imagine uma planta com folhas tão largas e peludas que parecem orelhas de elefante protegendo o chão. Elas crescem em rosetas baixas e pesadas, mas que se expandem com uma força vital silenciosa e constante. Onde o confrei se estabelece, o mato simplesmente desaparece por falta absoluta de luz e espaço. Mas a sua maior glória está escondida no mundo subterrâneo. As suas raízes são verdadeiras perfuradoras que alcançam 3 metros de profundidade. Lá embaixo, elas buscam minerais preciosos que nenhuma outra planta consegue alcançar. Elas trazem o potássio, o magnésio e o cálcio das profundezas para a superfície, concentrando tudo em suas folhas. Por isso, o confrei é chamado de bomba de nutrientes. Você pode colher suas folhas várias vezes ao ano para fazer o adubo líquido mais potente do mundo, ou simplesmente deixá-las apodrecer sobre os canteiros, alimentando a terra com a sabedoria das profundezas. Nesta nossa jornada, conhecemos 7 aliados poderosos, 7 presentes do Criador para a nossa terra. O trigo sarraceno, a mostarda, o nabo, daikon, o centeio, o sorgo, a ervilhaca e o confrei. 7 formas de dizer não ao veneno e sim, à vida abundante e pura. A terra é generosa para quem a entende com o coração e a respeita com as mãos. Cultive a paz, cultive a cura. O Raízes do Campo agradece por você caminhar conosco até aqui.